Então, vamos lá dar início, né, dar continuidade à nossa resolução de questão, a banca Sebrasp. Agora, nós ainda estamos trabalhando com o mesmo texto, não esqueçam disso, tá? E aí a banca fala aqui, ainda com relação aos aspectos linguísticos, julgue o próximo item. No segundo período do último parágrafo, a forma verbal cabe estabelece concordância com o termo reflexão. Do que essa questão está falando? Está falando de concordância entre termos. Nós sabemos que a concordância, ela pode ser verbal, isso aqui é para qualquer prova, é um tema muito cobrado, ou ela pode ser nominal. Não esqueçam desse detalhe. Concordância entre nome e verbo e concordância entre os núcleos nominais da oração. Como é que funciona a estrutura de uma oração, para que a gente possa revisar? Eu tenho o sujeito, o verbo e os seus complementos. Essa é a estrutura básica de uma oração, tá? Essa é uma estrutura básica de uma oração. O primeiro elemento que a gente localiza na oração é o verbo. E o verbo nos sinaliza, tá? Quem é o sujeito. Isso é muito importante. O verbo sinaliza quem é o sujeito. E tudo aquilo que sobra são os complementos, que é o ponto 3, que aqui entra os objetos direto, os objetos indireto, ou um objeto direto e indireto ao mesmo tempo, certo? O que a banca nos pediu aqui? Para que a gente verifique a relação de concordância. Então, a gente tem que voltar no texto. Lembra que o verbo ele tem que concordar diretamente com o sujeito. Então, fala que a forma verbal cabe estabelece concordância com o termo reflexão. Vamos olhar? Vamos lá fazer essa verificação. Lá no segundo período do último parágrafo. Então, sempre vamos ter que retomar o texto. E dessa vez, nós vamos para o último parágrafo, certo? E aí, a gente vai procurar a palavra cabe. Professor, o último parágrafo é enorme. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a leitura para localizar o termo. A professora falou do período, mas se você tiver dúvida na hora da prova, faz a leitura. Inclusive, já está bem aqui, ó, no períodozinho. Aqui cabe uma reflexão. O que nós estamos acostumados? Com sujeito, verbo e complemento. Porém, para dificultar, o que foi que a banca fez? O aqui, ele é um advérbio de lugar. Então, ele não exerce função de sujeito. Aqui cabe uma reflexão. Então, cabe uma reflexão. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai perguntar para o verbo. Não precisa nem anotar tudo. A primeira coisa é localizar o verbo. O que cabe? Uma reflexão. Apesar da ordem direta ser sujeito, verbo e complemento, a banca colocou na ordem inversa para dificultar o entendimento de vocês. Mas é simples, pergunta para o verbo. O que cabe? Uma reflexão. Então, de fato, existe aqui uma relação de concordância. Inclusive, uma reflexão é o sujeito do verbo caber. Olha que interessante. Aqui está certíssimo e os elementos fazem relação de concordância, sim. Uma questão super fácil. Claro que tem essa questão de ter que voltar no texto, fazer a leitura, fazer a verificação. E não esquece, não existe uma obrigatoriedade que a ordem direta aconteça sempre. Sujeito, verbo e complemento. Eu posso ter, sem nenhum problema, verbo, sujeito e complemento, desde que tenha esse entendimento e que exista a relação de concordância entre os elementos. Porque se lá fossem cabem reflexões, e reflexões estivesse no plural, o verbo também estaria no plural, certo? Então, a relação de concordância, ela tem que ser mantida. Vamos seguindo. Inclusive, eu trouxe aqui o trechinho para vocês, com o gabarito comentado no material, né? Deixa eu beber aqui uma águazinha. Essa questão é maravilhosa sobre o uso da crase. A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso o trecho nos venha à mente, no primeiro período do segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte maneira: vem à nossa mente. Detalhe, vamos relembrar rapidinho o que é a crase. A crase é a fusão de dois elementos idênticos. Eu não posso esquecer desse detalhe nunca. Para que eu tenha crase em um contexto, eu tenho uma preposição a e tenho um artigo a, certo? Sempre eu vou ter esses dois elementos.
E a junção desses dois elementos, eu vou ter aí a fusão do sinal indicativo de crase, que eu chamo de sinal grave. Eu junto a preposição a com o artigo a e eu tenho uma fusão, que é um fenômeno linguístico. O nome do acento usado é o acento grave. Não esqueçam disso, porque já caiu em prova. Consulpan já perguntou, IDECAN já perguntou. Então, quando eu olho aqui, nos vem à mente, eu tenho uma necessidade de um verbo, vem a algum lugar, então o vem aqui, ele pede a preposição a, tá? E a palavra mente pede o artigo a. Então, eu tenho um sinal de crase aqui sem nenhum problema. Só que ele sugeriu uma reescritura. E aí eu preciso aqui mostrar para vocês algo que é bem interessante. Na reescritura, ele usou o pronome nossa. Que classificação é essa, professora? É uma classificação do pronome possessivo. E o pronome possessivo feminino, eu tenho uma regra especial. O acento, ele será facultativo, eu posso ter ou não. É tanto que aqui na reescritura não tem mais crase. Por quê? Porque eu tenho os pronomes nossa, minha e sua. Esses pronomes são pronomes possessivos femininos. Esses pronomes, a crase, ela é facultativa. Eu não preciso ter. E foi o que aconteceu na questão. Reescreveu sem o acento, porque a reescritura aqui, a crase, ela é facultativa. Então, não tem nenhuma implicância de erro gramatical, nem de coerência. Professor, o que quer dizer coerência? Coerência é a mesma coisa que ideia, que sentido. Então, aqui, ó, certinho. C de constância. Não tem nenhum erro nessa questão, tá? E cuidado com os casos facultativos de crase, porque essa facultatividade, no momento da reescritura, eu posso ter ou não, só que tem um outro detalhe, que já caiu em várias bancas. E se os pronomes estiverem no plural? Eu tenho que ter a crase. Olha só que interessante. Decora desse jeito que você já salva a sua vida. Se tiver no singular, não esquece do detalhe, a crase, ela é facultativa, tá? Se tiver no plural, a crase, ela é obrigatória. Não esqueça desse detalhe, tá? Vamos para a próxima questãozinha. Inclusive, deixei aqui para vocês o comentáriozinho da questão do gabarito, né? Essa questão 8 ela é perfeita, super simples. Ai, professora, quer dizer que a banca SAESP também tem questão fácil? Tem, gente. A Consulpan tem questão fácil, a IDECAN tem questão fácil. Mas o problema das provas é que elas não são medidas por níveis de questão fácil. As questões, elas só podem ser fáceis, médias e difíceis. E a depender do salário e do cargo que vocês vão fazer, aumenta e eleva o nível das questões. Por isso que vocês têm que estar preparados para qualquer situação, tá? Não esqueçam desse detalhe. Olha só a questão 8. No último período do segundo parágrafo, a próclise do pronome si justifica-se pela presença do vocábulo não. Do que ele está falando aqui de próclise? Colocação pronominal. Lembra que a colocação pronominal é quando eu uso um pronome oblíquo átono e eu posso colocá-lo antes do verbo, que é o que eu chamo de casos proclíticos. Eu posso colocar depois do verbo, que é o que eu chamo de termos enclíticos, ou posso colocar no meio do verbo, que eu chamo de mesóclise. Então, eu tenho próclises, ênclise no meio do verbo ou mesóclise depois do verbo. Desculpe-me. Mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo. São três situações. Quem é que eu coloco junto de um verbo? Os pronomes oblíquos átomos. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês um resuminho top. Tem um detalhe bem interessante, é que as próclises, elas são os maiores números de caso da língua portuguesa. Por quê? Porque se tiver alguma palavra antes do verbo que atraia o pronome, esse pronome ele vai ser escrito antes do verbo de forma proclítica. E nós temos aí um grupo bem específico, que é o CAP, conjunções, advérbio e pronome. O CAP é um grupo gigantesco que vai sempre atrair o pronome para antes do verbo. E olha aqui, ó, do que a banca está falando? Do não. Eu não vou nem retomar ao texto. O não, ele é um advérbio de negação. E o advérbio de negação, ele é um fator proclítico, sim. E é por isso lá que se justifica. Mas vamos olhar, né? Não custa nada, professora, olha para ter certeza, porque às vezes a banca enrola a gente, vamos olhar. Mas
Não precisaria, mas é interessante que você faça isso na prova, para você não perder uma questão. Tenha a certeza. Último período do segundo parágrafo. Vamos lá rapidinho no texto. Segundo parágrafo, né? Vamos dar uma olhada lá rapidinho. Segundo, vamos aqui. Contudo, não se deve esquecer. Eu tenho aqui o se, que é um pronome oblíquo, não tenho aqui o verbo, e olha aqui o advérbio de negação. Atraindo o pronome oblíquo átono para antes do verbo de forma proclítica. Então, está certíssima a questão 8. Professora, tem recorrência em prova? Tem. Tem recorrência em prova, tá? Inclusive, eu vou dar aqui uma dicasinha para vocês, para que vocês possam aprofundar esse assunto. Eu sempre falo, não adianta assistir uma aula como essa e simplesmente depois não revisar o que estudou, porque aqui a gente vai abrindo muitas gavetas na cabeça de vocês, né? A gente vai mexer em muitos assuntos, muitos termos que às vezes você até já estudou há muito tempo e hoje já não se recorda com tanta clareza, está lá no seu subconsciente. Então, essas informações, elas precisam ser resgatadas, elas precisam ser revisadas. O tripé da aprovação hoje é a teoria, revisão e questões. O máximo de questões possíveis, porque vocês começam a perceber como os temas são cobrados nas provas. E aí vocês vão responder com mais facilidade, certo? Essa dica aqui, ela vale ouro, mas especificamente se apeguem às facultatividades. Porque vocês já viram que a banca não vai cobrar as regras, e não é só a CESP, não é qualquer banca, elas gostam de trabalhar com as exceções, que é justamente onde os alunos acabam pecando e as bancas derrubam vocês na hora da prova. Então, fiquem de olho, hein? Nona questão. Ainda em relação ao aspecto linguístico do texto, todas as questões são retiradas de um texto, isso a gente não tem nem dúvida. No penúltimo período do texto, o verbo obrigar rege dois complementos: a economia global e a convocar outras fontes de energia elétrica. Gente, transitividade verbal cai muito em prova, tá? Lembra que transitividade verbal é o mesmo que o quê? Regência. Os verbos transitivos, direto ou indireto, eles podem ou não receber complemento com ou sem preposição. Mas o que vai em prova, assim, professora, se eu fosse estudar um tema aqui, o que é que diz que tem que ir em prova? Os verbos bitransitivos, que eles têm uma possibilidade de duplo complemento. Então, verbos bitransitivo, que tem uma dupla possibilidade de complemento. Eu posso ter objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo. Lembra aqui comigo que a ordem do fator não altera o produto. E a matemática? Agora, não, a matemática eu deixo para a tia Virgínia. Mas encaixa-se aqui perfeitamente. Eu posso ter um objeto indireto primeiro ou segundo. Eu não posso ter dois diretos e dois indiretos. Eu tenho que ter um de cada, tá? Então, quando eu olho para o verbo obrigar, quando eu olho aqui para o verbo obrigar, o que é que eu preciso perceber? Que ele tem, de fato, dois complementos. E vamos ver. Quem obriga, obriga alguém a alguma coisa. Obriga a treinar. Obriga a estudar. Obrigou João a estudar. Obriga alguém. Agora, vamos olhar lá no texto. Professora, não dá para confiar aqui só pela questão, não. Se a gente olhar, a gente já percebe que está certo. Ó. Obriga a economia global, objeto direto, obriga e obriga quem? A convocar outras fontes. Então, aqui é uma preposição, porque antes do verbo eu não posso ter artigo, eu só posso ter preposição, objeto indireto. Professora, me diz uma coisa, eu posso ter verbo como complemento de outro verbo, mas esse verbo está na forma nominal, ele está fazendo às vezes de nome. Olha aqui no verbo terminado em R, ele está na forma o quê? Forma nominal infinitivo. Ele exerce uma função de nome, então ele pode fazer função de objeto, sim, sem nenhum problema, tá? Por isso que essa questão aqui está, ó, certíssima.
C de constância. E aqui no slide mais à frente, para a gente não precisar voltar no texto de novo, preste atenção nos detalhes. Mesmo sendo algo pouco provável, em curto e médio prazo, o próprio esgotamento de petróleo vai obrigar. Obrigar o quê? A economia global. Então, aqui eu tenho o objeto direto sem preposição, objeto direto, a convocar outras fontes de energia. Aqui eu já tenho uma preposição, e essa preposição já me leva a um objeto indireto. Professor, e o convocar é verbo, está nas vezes aqui, no momento de uma forma nominal, exercendo uma função de nome, que é o nome de quê? Objeto indireto. Cuidado, porque não é só na CESP que cai desse jeito, não, tá? Verbo bitransitivo, transitividade verbal, despenca em prova. Todas as bancas cobram sempre nas provas pelo menos uma questão dessa temática. Então, já abre os olhos. Professora, tive dificuldade nessa questão. Já revisa, já aprofunda os conhecimentos, volta lá nas tuas anotações, porque são temas preciosíssimos para a prova. Não esqueçam desse detalhe. E a gente vai para a última questão desse bloco. Essa questão é maravilhosa. Deixa eu beber aqui uma águazinha. Ela vai entrar no aspecto de concordância, mas ela entra lá na reforma ortográfica, onde o verbo ter e o verbo vir, tá? O verbo ter e o verbo vir, eles recebem o que nós chamamos de acento diferencial. Quando eles estão no singular, quando eles estão no singular, eles vão ser escritos sem acento. Sem acento. Quando eles estão no plural, eles são escritos com acento, tá? E aí o acento circunflexo é que marca se esse verbo está no plural ou não. Olha só que interessante. E aí a questão fala assim: no primeiro período do último parágrafo, a forma verbal tem está flexionada na terceira pessoa do plural porque estabelece concordância tanto com países como com Brasil. Países, beleza, mas tem Brasis? Eu posso colocar Brasil para o plural? A concordância é plural, plural, singular, singular. Então, ele não concorda com esses dois elementos. Não precisa nem perder tempo na hora da prova e voltar no texto. Precisa ter a expertise de entender que está erradíssimo. Erradíssimo. Outra questão também que cai bastante em prova, eu vou aproveitar esse momento aqui, são os verbos derivados do verbo ter e do verbo vir. Como o verbo, por exemplo, prover, adver, deter, são verbos que são variados. E o que é que acontece aqui? Se eles estão no singular, eles vão receber o acento agudo. Olha que interessante. Pro, vem. E se estão no plural, tá mais para cá, e se estão no plural, eles recebem o acento circunflexo. Diferente do ter e do vir, tá? Que só recebem plural, singular, eles ficam sem acento. Então, cuidado, porque esses temas também já foram recorrentes em prova. Vou disponibilizar para vocês o gabarito comentado com as anotações, tá? E qualquer dúvida, eu estou sempre às ordens para ajudá-los.